Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, nesse climinha de carnaval, já estou no clima. Nesse clima de carnaval, já é carnaval em Salvador. E aí, como é que vocês estão? Vão curtir, vão pra avenida. Mas o nosso Bahia não para, tá bom? As notícias não param, estamos por aqui. E vamos falar do nosso tricolor de aço. Pois é, ontem falamos sobre o Cauli. Cauli que foi para o São Paulo, galera. Cauli já se encontra em São Paulo. Bora acompanhar essa entrevista. Com certeza, né? Eu falei bastante com o Nestor, que eu tinha uma relação muito boa com o Michel também. Só coisas boas, o Rogério também, o próprio Rogério. Então a gente sempre teve uma conexão muito boa, né? Um cara que eu respeito muito, que me ajudou bastante. E é isso. Cauli, o garoto de poucas palavras. Mas, vamos lá, um resumão. Cauli foi para o São Paulo por empréstimo até o final da temporada. Cauli que não vinha muito bem no Bahia e já se encontra em São Paulo. Cauli, eu não sei se a situação do São Paulo tá muito boa, não. Mas boa sorte pra você, que você jogue muito, que você reencontre aquele Cauli de 2023, né? E toda a sorte do mundo pra você. E que se voltar, volte revigorado. Ai, bora lá, porque temos polêmica. Já o Thiago Leifert falando sobre o Bahia. Falando que o Bahia, resumindo meio que isso, o Bahia jogar campeonato baiano é um desrespeito ao Bahia. Bora entender o porquê. Mas antes, bora ver essa polêmica. Mais uma vez, puxando para aquele lance no qual o jogador do Vasco deu uma cotovelada no rosto do Caio Alexandre e não houve nada. Sendo que o mesmo lance tinha acontecido com o Jean Lucas. E o Jean Lucas foi expulso. E agora isso aconteceu ontem no jogo do Fluminense. Bora acompanhar. Xalala. Tem áudio, não posso soltar o áudio. Pois é. Vale para uns, mas não vale para outros? Como se explica isso? Fala alguma coisa, CBF? Tá aí. Galera, agora bora rir um pouquinho. Antes da gente ir lá nas redes sociais do Bahia. Porque vocês viram nos últimos dias essa questão da BID. Toda vez que eu falo da BID, eu lembro daquela música. Preparam pra mim, filho? Preparam desse pra mim? E surgiu rumores aí de que elas iam patrocinar as cocós também e tal. E as cocós ficaram indignadas, acharam pouco o valor na qual a BID estava oferecendo a elas. Diz que era uma vergonha. Lembrando que a BID fechou um patrocínio global com o Grupo City e teria esse interesse no patrocínio do Bahia. Se eu não me engano, o Corinthians também, né? Tem a BID na camisa e tal. E o valor que foi oferecido, as cocós ficaram com raiva. E o Marcos Guedes, gente, gravou um vídeo sobre isso. Bora rir um pouquinho antes da gente vir as atualizações do Bahia. Bora rir nesta sexta-feira de carnaval. Que vergonha, hein, BID? Que tremenda de uma sacanagem. Mas vocês vão conhecer a força da torcida do Vitória. Que força? O que vocês ofereceram pro Vitória. E eu vou dar os valores. Eu vou dizer os valores. É vergonhoso. É sacanagem. Torcedor, você não tem ideia da proposta indecente que a BID fez pro Vitória. Ô, Estão na Bahia. Sinto uma raiva, meu irmão. Estão na Bahia. Tem isenção de imposto por anos e anos e anos e anos e anos. Aí chega pro Vitória e oferece uma mixaria, rapaz. Eu vou dar valores. Eu vou detonar tudo. Então, torcedor, você tem que espalhar esse vídeo. Porque eu vou dizer pra você, eu já tenho minhas restrições a carro elétrico. A partir daqui, se vocês não mudarem, BID, se vocês não reverem a proposta, eu particularmente, Marcos Guedes, não compro. BID. Não compro. E se eu fosse todo torcedor do Vitória, eu faria o mesmo. Porque isso que vocês estão fazendo é uma tremenda de uma sacanagem. Então, torcedor, eu preciso de você. Vergonha, velho. Vergonha, deprimente.
BID está sacaneando o Vitória. E eu vou contar tudo pra você a partir de agora. Então, faça isso que eu te pedi pra gente conseguir chegar a todo mundo, beleza, gente? Vamos nessa. Lá no Corinthians, eu quero contextualizar pra você entender. Eles tinham um patrocínio que não era anual, certo? Eles estavam fechando de forma esporádica com o Corinthians. E aí fecharam pra final daquela Copa ali, contra o Flamengo. E fecharam pra final da Copa do Brasil. Sabe quanto que a BID pagou pro Corinthians por jogo? Por jogo. R$1 milhão. Grava isso, R$1 milhão pra estampar lá no Corinthians. 1 milhão na Supercopa contra o Flamengo e 1 milhão na Copa do Brasil. Então só aí já foram 2 milhões, beleza? Aí o seguinte, agora eles fecharam com o Corinthians um contrato anual. E aí os valores especulam-se que varia entre 20 a 30 milhões por ano. Por ano. 20 a 30 milhões por ano. Só que a BID tem fábrica em São Paulo, é? É lá no Itaquera, perto de Itaquera. Onde que é a fábrica, a produção da BID no Brasil? Na Bahia. E eles têm isenções fiscais de imposto por muitos anos. Por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Não pagam nada de imposto. É isento. Qual era da BID? Qual era o caminho certo? Não. Vou procurar aqui os clubes da capital, de Salvador, da Bahia, e vou patrocinar primeiro eles. Não, mas eles pegam o avião e vão lá pra São Paulo. E aí, gente, o que acontece? No ano passado, ou um ano e meio atrás, mais ou menos, eu detonei aqui informação que a BID tinha ido, de fato, no Barradão. Eu divulguei isso aqui. Só que a coisa não andou naquele momento, porque eles não aceitavam patrocinar somente o Vitória. Teria que patrocinar a Vitória e Bahia. E naquele momento, naquela oportunidade, o Bahia não tinha interesse do patrocínio ou não tinha espaço para que a BID patrocinasse o Bahia naquele momento. A coisa não andou lá pelo lado do Grupo City. E, de fato, o Bahia não é um clube que precisa de patrocínio. Não, os caras têm recursos, os caras têm dinheiro, diferente do Vitória. Não, mas você sabe. Senão não sobrevive. E naquele momento o Vitória foi prejudicado, porque o Bahia, as coisas não andaram com a BID, então também não fecharam com o Vitória. Então a situação era essa. Nesse tempo todo, a coisa ficou travada, a coisa ficou parada. Mas agora, eles foram até o Vitória. Acho até que estão negociando com o Bahia, a questão do CT, name rights, alguma coisa desse tipo. Sim. E aí foram no Vitória. Aí você fala assim, né? Pô, BID no Vitória. Meu amigo, sabe quando é que os caras estão oferecendo por ano? Ô filhos da mãe, rapaz. Por ano. Fonte quente. Acabei de apurar. Fonte quente. Fidedigna. Tá acreditando, não? R$1 milhão por jogo, Marcos. Que por jogo, torcedor? Que por jogo, coisa nenhuma? R$1 milhão por ano. Vocês são a vergonha, BID. Vergonha. Agora, peraí, agora eu pergunto. O que o Vitória tem pra chamar a atenção da BID? Pra que ela dê uma proposta maior? Pra que ela dê um valor maior? Um clube que todo ano tá lutando pra não cair. Passa vergonha. O que ela tem a oferecer de visibilidade à BID? Pra BID vir fazer o patrocínio com valor que vocês acham que é merecedor pras cocós, que eu ainda acho que esse valor que ela ofereceu tá muito. Pelo amor de Deus, acorde pra realidade. E outra, bem capaz desse ano vocês caírem pra Série B. Porque todo ano é a mesma ladainha. Isso não existe, pô. Isso não existe. Eu espero que vocês, como eu falei, se o torcedor do Vitória não me ajudar com esse vídeo, meu amigo, vai ficar difícil. Ué? Vai ficar complicado. Porque eu tô botando minha cara pra falar a verdade pra você. Então esse vídeo tem que chegar a todos os torcedores, todos os grupos de WhatsApp. Esse vídeo tem que explodir, tem que sair da bolha. Só vai acontecer isso, torcedor, se você compartilhar o vídeo. Tá bom. Se você clicar no joinha, se você se inscrever, se você deixar um comentário. Senão não vai acontecer, meu amigo. R$1 milhão por ano. Que vergonha, rapaz. Eu espero, BID, que você reveja. Ué? A direção da BID, que vocês revejam. Vocês estão tratando o Vitória de forma desprezível, pô. Sacanagem é essa? Vocês estão na Bahia, no estado que o Vitória pertence. E vocês oferecem 30 milhões pra Corinthians, 1 milhão por jogo, e quer oferecer 1 milhão por ano pro Vitória? Ou vocês não conhecem a força do Vitória, ou vocês estão de sacanagem, pô. Meu Deus. Vocês devem estar de sacanagem. Que história é essa? Então, esse vídeo aqui é pra boicote mesmo. Porque o que vocês estão fazendo não se faz. Ué? É pra boicote mesmo. Pronto, agora a BID vai falir. Vai falir. Porque as cocós estão aí tudo revoltadas, alvoroçadas e vai falir. Eu só concordo com essa questão dele falar de... ela está aqui na Bahia e dá um valor exorbitante para os clubes de fora. Mas
É o que eu falei, o que é que o Vitória tem a oferecer? Qual é o campeonato de relevância, a não ser o Brasileirão atualmente? Que o Vitória vem, que o Vitória traz visibilidade. Corinthians, mesmo na situação que tá, foi campeão há pouco tempo, jogou com o Flamengo, tá em Copa do Brasil, em destaques. Mesmo na situação que a gente conhece das dívidas e tudo mais, dos caloteiros e tudo mais que o Corinthians vem apresentando ultimamente. Mas tem mídia, tem visibilidade. Qual é a visibilidade do Vitória, gente? Passar vergonha. Tia Leila, que eu gosto de chamar ela assim, tia Leila disse que o sub-20 dela ganha do Vitória. Ninguém respeita, vocês têm que entender isso, que ninguém respeita vocês. Vocês são uma vergonha. Aí a força do Vitória, pronto, ela vai falir a BID. Vai virar aí um complô contra a BID, que vai falir, que vai sair da Bahia. Ah, me poupe, se poupem, cocós. Se enxerguem. O lugar de vocês. Se enxerguem. E o nosso Pulguinha que recebeu proposta. Você, o nosso fantástico Eric Pulga. O CSK, acho que é assim que se fala, Moscou, da Rússia, acena com proposta de 10 milhões de euros, 61 milhões de reais, juntamente com 2 milhões em metas por Eric Pulga do Bahia. No entanto, o clube baiano considera o valor da proposta baixa. Pois é, nosso Pulguinha aí valorizado. Deixa o nosso fantástico quieto, tá, Bahia? Pelo amor de Deus. Ainda não superamos a ida do Lúcio. Mas o Bahia tá ajustando, né? Vem o Alejo, o Everaldo que chegou, então... E agora vamos à fala do Thiago Leifert. Em relação ao Bahia estar disputando o Campeonato Baiano, a questão dos estádios, que o próprio Ceni reclamou, né, nesse último jogo caótico que o Bahia teve, horroroso, que não era nem para ter acontecido um jogo naquele local. E o Thiago Leifert fala sobre isso, que o Bahia... É meio que vergonhoso e prejudicial para o Bahia estar disputando o Campeonato Baiano na situação que se encontra o campeonato, né? Bora acompanhar. Bahia, a gente fala do Bahia toda vez. Essa live aqui elogia o Bahia, ó. Antes de virar mainstream. A gente já falava do Bahia, do trabalho do Rogério. O Bahia, cara. O Bahia. Puta, o Everton Ribeiro meteu uma bola ontem de primeira de esquerda. Foi essa sacanagem. Foi pro Juba. Foi essa que o Juba sai do campo Meu, de defesa. sacanagem, cara. De primeira, com uma força, sacanagem, cara. O Bahia, cara, quando eu olho o Bahia assim, eu vi a entrevista do Rogério com o poste explodindo, reclamando que o campo era campo de condomínio, parecia um pasto. O Campeonato Baiano, eu vou tomar cuidado, por favor, não fiquem ofendidos, mas o Campeonato Baiano não tá à altura do Bahia. Eu não sei se o Bahia vai ganhar ou não, tá? Eu tô falando que não tá à altura do Bahia, ao investimento do Bahia. O Bahia é obrigado a jogar em gramados ali que são desrespeito com o Grupo City, com o investimento e com o trabalho do Rogério e com os jogadores, cara. Tava na hora de vai ter que ter um time reserva mesmo, oficial, assim. Contratar 11 caras pra jogar só o Campeonato Baiano, pra não machucar esses aí. Não dá. Como é que você, Grupo City, olha e fala assim, não, vou fazer um super investimento pra machucar o teu jogador, romper um ligamento dele lá no campo de condomínio, no pasto que eles são obrigados a jogar. Muito ruim. É um desrespeito com o Bahia, com o City, aquilo lá. Pô, cara, isso não existe, assim. Se eu fosse torcedor do Bahia, tá muito puto. Eu ia falar, bota o sub-20 mesmo. Ah, mas no contrato, sei lá, tem que jogar com os titulares a partir da quarta. Dane-se o contrato, paga a multa. Quanto é a multa? Paga, manda o grupo. É mais barato pagar uma multa dessa aí do que perder jogador, cara. Tá muito, muito desproporcional o que o Bahia tá fazendo, o investimento do Bahia, a organização do Bahia, o jeito que o Bahia joga, com o que o Campeonato Baiano oferece pro Bahia. Tá muito, muito ruim. Então esse é meu corte de hoje pra vocês, torcedor do Bahia. Eu fico constrangido de ver aquilo lá. O Rogério tá constrangido. Ele até falou, nós somos obrigados a vir jogar nessa condição. Ele tem razão, pô. A torcida do Bahia tem que estar do lado do clube nessa hora aí. Tem que começar a protestar também. A torcida já vem falando sobre isso há um tempo, que não é nem do nosso gosto que o Bahia jogasse, né, disputasse o Campeonato Baiano. Sempre falamos em relação de colocar a base pra disputar o Campeonato Baiano. E o que aconteceu esse ano vem dando muito certo. Ainda assim o Ceni vem mesclando o time, né, alternando o time. Mas isso aí é um assunto delicado, né? Eu acho que dessa forma, utilizando os meninos da base e tudo mais, funcionou direitinho, mas esses estádios dos interiores, né, da Bahia afora, precisam sim de um cuidado, de uma visibilidade, principalmente por um campeonato que é regional, né, estadual, e precisa ser olhado. Querendo ou não, tem a galera dos outros clubes, que a gente sabe que essa galera aparece, o destaque deles é nesse momento. Então, assim, acabar, né, tirar a mídia, a visibilidade, seria até prejudicial. Vamos falar assim, vamos pensar no coleguinha. Seria prejudicial para ambos os clubes dos interiores, que a gente sabe que não tem o mesmo aporte de Bahia, e vou falar até do vice, não tem o mesmo aporte do vice. Então, para eles, tem essa mídia, essa visibilidade que é benéfica.
E aí eu acho que seria muito radical acabar. Não é isso. Nem pode, porque é algo do nosso estado que precisa, querendo ou não, a gente tem a visibilidade da TVE, né? Poderia ter uma visibilidade maior, ser mais organizado. A gente vê exemplo do Campeonato Carioca. Pelo menos eu vejo o tempo todo. O Carioca e o Paulista. Lógico, né? Estamos falando de Rio e São Paulo. Não vou dar uma de doida aqui. Mas eu pelo menos vejo o tempo todo a galera falando desses campeonatos. Rio e São Paulo, né? Carioca e o Paulista. O tempo todo eu vejo. Então, seria interessante também o campeonato daqui ter uma visibilidade maior. Só que como é que tem, gente, com dessas condições? Como é que tem nessas condições? Muito pelo contrário. E o que causa é isso mesmo. Aí a galera da mídia de fora, não que a gente se importe com isso, mas assim, tudo hoje é a mídia. Aí a galera da mídia de fora vê uma situação dessa. A torre de energia caiu. E por pouco não poderia ter atingido uma pessoa e acontecido uma tragédia. A torre de energia caiu e Ceni estava dando entrevista coletiva na hora. As imagens foi até através do canal do Puco. E precisa de uma olhada. Nesses anos, até os patrocínios a gente viu que foi um pouquinho mais fraco. Mas precisa, sim, de um olhar mais carinhoso e um investimento melhor. Pelo menos eu acho. Tanto que a gente vê alguns torcedores aí, ambos os clubes, Bahia e Vice, que dizem que não querem que seus atletas, que o seu clube não fazem questão de que participem do Campeonato Baiano. O que é muito triste. Deveria ter um investimento maior por ser algo regional. E a gente dá valor a algo que é regional, né? Mas aí fica difícil. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.